Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago Tavares e na aula de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para a sua vida, o predicativo do sujeito. Esse é um tema muito importante para o estudo gramatical, para os estudos gramaticais. Na aula de hoje, então, nós vamos abrir com um texto para a gente começar a refletir sobre esse assunto. Então eu tenho ali uma chamada que diz assim: o Brasil não é corrupto. De cara eu já lhe pergunto, você concorda com essa opinião? Você concorda com essa frase, com essa afirmação? Percepção é de que 63% dos congressistas e 53% dos banqueiros são corruptos, porém não adianta generalizar. Já já a gente discute um pouco mais sobre esse texto. Vamos à leitura do segundo texto, que é uma charge, e diz assim: percepção da corrupção. O primeiro personagem diz ali: vejo corrupção. Em seguida, um outro personagem coloca um dinheiro ali, né, à frente da sua vista e ele diz: não vejo corrupção mais. Então é até um texto engraçado e que nos leva a refletir sobre o predicativo do sujeito. Já já a gente também comenta um pouco mais sobre esse texto. Mas sobre o primeiro texto, eu gostaria que a gente refletisse um pouco. Primeiro, na manchete do artigo, afirma-se algo sobre quem? O que é que está se afirmando e sobre quem? O que se afirma, você concorda com a afirmação do articulista? Você concorda que o Brasil não é corrupto? Já já a gente vai ver que o sentido desse enunciado não é bem esse, não é dizer que o Brasil não é corrupto simplesmente. Que interpretação é sugerida pela charge sobre corrupção? A gente já entrou aí no segundo texto. O que a charge fala sobre corrupção? Qual que é a ideia dos dois textos? Então vamos retomar aí o primeiro texto. O Brasil não é corrupto. Quando o autor escreve isso, ele quer dizer que nem todo mundo que mora no Brasil, nem todos os habitantes são corruptos, mas que os banqueiros, os congressistas, os parlamentares, essa classe costuma ser corrupta. Então não adianta generalizar, é isso que defende o autor. Sobre o segundo texto, já já a gente discute um pouco mais sobre essa estrutura, o Brasil não é corrupto. Sobre o segundo texto, a gente tem ali uma charge, então, e diante dessa charge a gente vê o seguinte: vejo corrupção, diz um dos personagens, e depois o outro diz não vejo corrupção. Eu trouxe essa charge, que a gente já explicou um pouquinho, para a gente comparar, né, para a gente alinhar com o que se diz nesse primeiro texto. Mas o que interessa mesmo para a gente analisar é essa estrutura do primeiro texto. O Brasil não é corrupto. Faço a pergunta de novo: sobre quem é que se diz algo aí? Quem é que não é corrupto? A sua resposta certamente será o Brasil. E o Brasil é um substantivo próprio que a gente diz que funciona aí como sujeito da oração. Depois nós temos não é corrupto. Esse não é um advérbio de negação, enquanto é uma forma do verbo ser e corrupto é um adjetivo. E agora que a gente já sabe cada uma dessas partes, a gente vai fazer aqui algumas ligações para a gente entender o que seria de fato o predicativo do sujeito. Se eu digo que o Brasil não é corrupto, e aí continuando as nossas perguntinhas, você reparou nessa estrutura frasal? Você prestou atenção como que ela está montada? Então, quem que seria o sujeito? Nós já dissemos, o Brasil. Que palavra permite que a afirmação seja feita? Certamente você olhou aí para o verbo ser. O Brasil é corrupto. Essa forma é uma forma do verbo ser e é ela que permite que a afirmação seja feita de que o Brasil não é corrupto. Depois, qual é a estrutura que se atribui ao sujeito? Qual é a característica aí dessa frase que se atribui ao sujeito? Disse que o Brasil, que é o sujeito, não é corrupto. Então a palavra corrupto é que é uma característica do Brasil. Feitas essas perguntas, certamente você deve ter percebido que todas elas nos levam ao que nós chamamos de predicativo. E nós já vamos entender um pouco mais sobre o que é o predicativo. Mas antes disso, é importante a gente relembrar o que é o sujeito da oração, já que a gente falou tanto dele. O sujeito é o ser, o objeto ou a coisa sobre o qual se diz algo. Por exemplo, João parece triste. Quem parece triste? A resposta seria João. Então, João é o sujeito. A bola é amarela. Quem que é amarela? A bola. Logo, nós temos aí o sujeito bola. Outro conceito importante de a gente lembrar, antes de a gente entrar em predicativo do sujeito, é o que seria verbo. Você lembra ainda? Verbo é a palavra que exprime um fato, localizando-o no tempo, geralmente exprime ideia de ação, estado ou fenômeno. Por exemplo, Neymar chutou a bola em direção ao gol. O que nós temos aí? A palavra chutou é um verbo que expressa a ação. João está doente. Nós temos aí o verbo estar, que expressa um estado.
Choveu muito ontem. Aí nós já temos um fenômeno da natureza expresso pela palavra choveu. Portanto, todas essas palavras são verbos, porque possuem a característica de verbo. E aí o predicativo, o que seria de fato o predicativo e a que nos serviria o conceito de sujeito e de verbo nesse caso? Então vamos lá. O predicativo é o termo da oração, que a gente chama de termo acessório da oração, que atribui uma característica ao sujeito ou ao objeto. Então o predicativo é basicamente, quando a gente lê uma frase, a gente percebe que uma característica está voltada para o sujeito, ou mesmo para o objeto, que pode ser direto ou indireto. Nós não falaremos muito na aula de hoje sobre o predicativo do objeto, por causa do tempo e tudo mais. Nós daremos muito mais importância e muito mais foco ao predicativo do sujeito. Numa outra ocasião a gente aborda o predicativo do objeto. Quando a característica é atribuída ao sujeito, então, isso é feito por meio de um verbo de ligação. Daí a importância de a gente entender o que seria o verbo. Nesse caso, temos o predicativo do sujeito. Então, entenda, para termos um predicativo do sujeito, a gente precisa ter uma característica que se volte para o sujeito por meio de um verbo. Então, usa-se um verbo e não é qualquer verbo, é um verbo de ligação, que se diferencia dos verbos de ação, justamente por não expressar nenhuma daquelas características que a gente viu. Ação, fenômeno da natureza, os verbos significativos ou verbos de ação é que vão expressar essas características. Os verbos de ligação não expressam, eles têm uma única finalidade, ligar uma característica ao sujeito. Já se a característica que está relacionada não for ao sujeito, mas sim ao objeto, aí nós dizemos que nós temos o predicativo do objeto, que, de novo, não será o objeto da nossa aula de hoje. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor essa estrutura sujeito, verbo, predicativo do sujeito. Acompanhe comigo. Minha tia é feliz. Veja que minha tia aí é o meu sujeito. É uma forma do verbo ser. E feliz é uma característica da minha tia. Veja que todos os outros exemplos repetem essa mesma estrutura, que é para você fixar qual é a estrutura do predicativo do sujeito, como é que ele costuma aparecer nas frases. Minha bicicleta é vermelha. Ela está nervosa desde ontem. Veja que quem está nervosa é ela. Veja que quem é vermelha é a minha bicicleta. Nesse caso, nós estamos falando do sujeito. São características que estão voltadas para o sujeito. Meu pai anda ansioso. Veja que esse verbo andar, embora expresse uma ideia de movimento, nesse caso ele foi empregado como verbo de ligação e não como verbo significativo, porque ele não significa, na verdade, andar com as próprias pernas. Significa, meu pai anda ansioso, significa que ele está meio ansioso. Ele foi empregado aí com o sentido mais ou menos do verbo estar, que é essencialmente um verbo de ligação. Ele parece preocupado. Veja que o verbo parecer aí também é um verbo de ligação, ele é o sujeito e preocupado é a característica do sujeito. Então nós dizemos que preocupado, ansioso, nervosa, vermelha, feliz, todas essas são características do sujeito. São essas características que nós chamamos de predicativo do sujeito. É quando nós temos uma característica atribuída ao sujeito. Agora vamos conhecer os principais verbos de ligação que costumam ser empregados nessa estrutura, nesse tipo de frase. Minha tia é feliz, nós temos aí o verbo ser. O verbo ser costuma funcionar como verbo de ligação. Minha tia está feliz, aí a gente já tem o verbo estar. Minha tia parece feliz, temos o verbo parecer. Minha tia anda feliz, nós temos o verbo andar. De novo, não no sentido de andar com as próprias pernas, mas no sentido de estar, ultimamente estar feliz. Minha tia anda feliz ou minha tia anda preocupada, ultimamente anda preocupada. Esse verbo andar não está empregado com o sentido de andar mesmo, literalmente, mas sim com o sentido de ultimamente estar feliz, ultimamente estar preocupado. Então ele está mais empregado com o sentido de estar e não de andar propriamente. Minha tia fica feliz, a gente tem aí o verbo ficar. Minha tia continua feliz, temos o verbo continuar. Minha tia permanece feliz, temos o verbo permanecer. Então, essa listinha que eu trouxe para vocês são os principais verbos de ligação que costumam ser empregados nessa estrutura que compreende aí o predicativo do sujeito. Lembrando, e aí numa outra aula a gente detalha um pouco isso melhor, que o predicativo do sujeito compõe o que nós chamamos de predicado nominal.
Nós temos também o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Nós estudaremos isso numa outra ocasião. É só importante dizer que o predicativo do sujeito compõe o predicado nominal. O predicativo do objeto compõe o predicado verbo nominal. Então, quando você for estudar esse assunto comigo ou com outro professor, você vai estar por dentro já dessa estrutura, tá bom? Então, nós vimos aí os principais verbos de ligação. E agora nós vamos ver como é que é feita essa representação do predicativo do sujeito, ou seja, quais são as classes gramaticais que costumam representar o predicativo do sujeito. Ele pode aparecer por meio de um adjetivo, por exemplo, meu cachorrinho está alegre. Alegre é um adjetivo que está voltado para meu cachorrinho, que é o sujeito. O predicativo do sujeito pode ser representado também por um pronome. Por exemplo, minha mesa é esta. Esta é um pronome demonstrativo que está voltado para o sujeito minha mesa. Ele pode também ser representado por um numeral. Veja o exemplo, meus boletos são só 2. 2 é um numeral, tanto que se opõe a 3, 4. Então nós temos ali um numeral que está voltado para os meus boletos, que é o sujeito da oração. Portanto, esse numeral está funcionando como predicativo do sujeito. E também pode ser representado ainda por um substantivo. Ricardo é o cara. O cara é uma estrutura, um substantivo que se volta para Ricardo, que é o sujeito. Por último, nós temos ainda a representação do predicativo do sujeito por meio de uma oração subordinada substantiva predicativa. Grande, né, esse nome, mas entenda, a oração subordinada substantiva predicativa tem a mesma função de um predicativo. É por isso que ela pode representar o predicativo do sujeito. Então veja o exemplo. A questão era se seríamos aprovados. Então nós temos a questão como sujeito, era como verbo ser. Se seríamos aprovados, toda essa estrutura aí a gente classifica como oração subordinada, substantiva, predicativa. Porque veja que se seríamos aprovados é uma espécie de característica, de informação que está totalmente voltada para o sujeito, a questão. O que seria a questão? Se seríamos aprovados. Então funciona mais ou menos como um predicativo, por isso que a gente diz que ele também pode ser representado por uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Nós não vamos entrar nos detalhes dessa oração porque não é o momento para isso. Por fim, eu deixo aí uma espécie de mapa mental com as características do predicativo do sujeito para que você lembre, sempre que você precisar consultar as nossas aulas, as aulas que nós estamos preparando com tanto carinho para você. Então nós temos ali o predicativo do sujeito como algo que confere uma qualidade ao sujeito. Eu diria mais, que confere uma característica, porque não pode ser só uma qualidade, pode ser um defeito também. Nós temos ele também como uma característica do predicado nominal. Como eu disse no início da aula, o predicativo do sujeito compõe o predicado nominal. O predicativo do objeto compõe o predicado verbo nominal. São estruturas que depois a gente vai estudar. Nós temos também que ele é um termo integrante da oração e que ele acontece sempre com o verbo de ligação. Então, predicativo do sujeito lembra verbo de ligação. A gente jamais pode pensar em predicativo do sujeito como verbos acontecendo com verbos significativos ou verbos de ação. Para finalizar a nossa aula, eu tenho 2 exercícios para fazer com você. O primeiro diz assim, em relação ao predicativo é correto afirmar que, letra A, atribui um defeito ao objeto direto, B, atribui uma característica ao sujeito ou ao objeto, C, indica estado, ação ou fenômeno da natureza e D, liga o sujeito da oração ao verbo de ligação. Certamente, se você prestou atenção na aula, você marcou a alternativa B. O predicativo do sujeito atribui uma característica ao sujeito ou ao objeto. Melhor dizendo, o predicativo, de um modo geral, atribui uma característica ao sujeito ou ao objeto. Se essa característica for atribuída ao sujeito, ele será predicativo do sujeito. Se essa característica for atribuída ao objeto, ele será predicativo do objeto. Segunda questão para a gente finalizar. Indique a frase que apresenta um predicativo do sujeito. Letra A. Compraram 2 carros e uma casa nova. B. O homem parecia cansado. C. Deu 1 hora no relógio da igreja. D. Precisa-se de funcionários capacitados. Certamente você marcou a alternativa B. O homem parecia cansado, porque ali nós temos a repetição daquela estrutura já conhecida. Parecer é um verbo de ligação, cansado é uma característica do sujeito, o homem. Por aqui eu me despeço, gostaria de agradecer muito pela sua atenção, por ter me tolerado até agora.
Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, onde você pode encontrar esta e outras aulas disponíveis para a sua série. Um forte abraço e até a próxima aula.